Vamos receber um homem de Deus com bastante alegria. Vamos aplaudir o pastor Júlio Falcão, que está chegando. Glória a Deus. Aleluia. Paz e graça, igreja. Amém. Deus é bom o tempo todo, todo o tempo. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1. Prometo que eu não vou demorar. Ok, libera o Júnior para vir para o teclado aqui, por favor. Está vindo, né, Júnior? Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. Júnior é um menino bom, vou até mandar um abraço para ele amanhã no jornal com aquele, os meninos tudinho. Maravilha, Deus é bom. Hoje eu estava vendo as fotos do bispo Claudionor. Na hora que eu vi as pedras, eu conheci lá do Monte Carmelo. Foi um dos locais que me impactou, assim, muito bom. A presença de Deus, local para orar. Então você vê as pedras, foi estar no Monte Carmelo. É uma bênção, viu? Lucas, capítulo 18, todos encontraram? Versículo 1 diz assim: prometo que eu não vou demorar, viu, gente? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vou repetir. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quem aqui tem fé? Feche seus olhos. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque mais uma vez nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, como geração eleita, como povo separado do Senhor. Pai amado, venha falar conosco nesta noite, conforme o teu querer, o teu Espírito Santo. Usa-me poderosamente, Pai, que eu seja boca do Senhor nesta noite. Fale com teu filho, com tua filha, Pai. Repreenda toda a fúria de Satanás. Repreenda, Deus querido, tudo aquilo que vem a roubar a atenção do teu filho, da tua filha. Toda vontade, Deus querido, de levantar, de conversar, de olhar nas redes sociais, repreenda, Pai. Não permita que o inimigo roube do teu filho, da tua filha, aquilo que o Senhor queira falar nesta noite, por intermédio da tua palavra. Assim nós oramos, Pai, crendo no Senhor, na tua palavra, no teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você crê, aplauda Ele de todo o seu coração. Querido, Jesus rotineiramente falava por parábolas. Parábolas são histórias ilustrativas. Quem aqui acompanha o devocional sabe que eu rotineiramente uso essas histórias para ilustrar aquilo que eu quero falar. Jesus fazia isso. Ele usava essas
parábolas, e nessa parábola Jesus estava falando da necessidade de orar continuamente, rotineiramente. Orar somente no domingo à noite, seria isso que está falando aqui? Rotineiramente, sem esmorecer, sem desanimar, sem esfriar. É o que Jesus estava pedindo aqui. E o versículo 3 nos apresenta uma viúva que tinha uma necessidade. Eu creio que aqui nesta noite ninguém necessita de nada. É verdade isso? Todos nós necessitamos de alguma coisa. Alguns necessitam de trabalho, outros necessitam de uma porta de trabalho, que eu estou falando. Trabalho todo mundo necessita. Outros necessitam de uma cura milagrosa. Outros necessitam passar num concurso público, passar no Enem, que foi a última prova hoje. Todos nós temos as mais variadas necessidades. Essa mulher tinha uma necessidade. A Bíblia não mostra qual era a necessidade desta mulher. Não que eu vá dizer aqui, eu não faço isso, que essa mulher é aquela mulher que foi procurar Eliseu, mas dá para fazer um comparativo para você entender. Essa mulher era uma viúva, e as viúvas, elas não tinham os benefícios que as viúvas têm hoje. Quando a mulher ficava viúva, ela passava por grandes lutas, porque ela dependia do seu esposo. Era uma situação, podemos dizer assim, naquela época machista. A mulher tinha, e hoje nós não vivemos essa época mais, né? De machismo. Tem isso ainda? Hã? Não, né? Tem muitos machões por aí. Tem muito. Mas aquela mulher era dependente. Ela vai, a outra, lá do livro de Reis, ela vai até Eliseu e fala: olha, eu preciso do Senhor. Eu não sei se ela tinha procurado um juiz também, alguém para recorrer àquela causa dela, mas ela foi até Eliseu, o homem de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu tenho uma situação que não dá mais. Isso fala de insistência. Quantas vezes nós deixamos de insistir com Deus? Quantas vezes? Quantas pessoas já desistiram do Brasil? Quantas pessoas já desistiram do estado? Quantas pessoas já desistiram da cidade? Quantas pessoas já desistiram dos seus lares? Porque não insistiram mais, não insistem mais na oração àquele que pode todas as coisas, meu querido, ao Deus que fez todas as coisas. Aquela mulher que foi até Eliseu, ela insistiu com ele: olha, eu preciso do Senhor. E Deus deu uma estratégia para aquele homem. Fala para ela pegar vasilhas vazias e pegar aquele pouquinho de azeite que ela tem lá na casa dela e começar a deitar sobre aquelas vasilhas vazias. E aquela mulher fez isso, meu querido. Quando você acredita naquilo que você pede, Deus dá para você em justa medida. Quando você acredita no poder da oração e na determinação do que diz Deus na sua vida, você vai colher, não na medida do homem, mas na medida daquele que tem todo o poder e tem toda a ciência, meu querido. É preciso crer, é preciso acreditar. Talvez vai demorar, talvez você ache que está demorando, mas não está demorando. É Deus preparando algo especial. É Deus mudando o que precisa mudar em mim, no meu coração, para atender aquilo que eu tenho pedido para Ele. Todos nós necessitamos de alguma coisa. E a oração, meu querido, contínua, diretamente, ela é todos os dias.
não é uma palavra bonita somente de se dizer, mas ela se faz todos os dias. Não somente quando você vai no médico com aquele exame fechado, esperando o médico abrir para saber se a doença é benigna ou maligna. Não somente quando o seu filho está doente. Não somente quando tem um problema dentro da sua casa. A oração incessante, ela é em todas as fases da sua vida. Nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria. Em todos os momentos nós devemos orar. A oração para mim e para você é como o ar que nós respiramos. Assim deveria ser a oração na vida do cristão. Sem a oração nós morreremos. Sem a oração nós nos distanciamos do Espírito Santo de Deus. Versículo 5 vai dizer assim: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Aquela mulher insistiu tanto com a causa dela. Ela precisava, ela ia todos os dias, ela recebia respostas negativas, mas ela não desistiu. Jesus está nos instruindo aqui nesta noite, igreja, a não desistir de orar, a não desistir de buscar a face do Cordeiro, a não desistir de jogar os nossos joelhos no chão e clamar àquele que tem ouvidos para ouvir, o Deus Todo-Poderoso. Orar incessantemente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e até o 19 diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que belo fechamento deste versículo: não apagueis o Espírito. A oração acende na minha e na sua vida a chama do Espírito Santo de Deus. A oração da igreja aviva a igreja com o Espírito Santo de Deus. É preciso orar. E quando eu falo igreja, meu querido, não estou falando deste templo aqui, desta construção, desses bancos. Não, estou falando de nós que somos o povo de Deus, que somos a geração eleita. A oração da igreja muda uma cidade. A oração da igreja quebra as cadeias. A oração da igreja muda o cenário de um país, meu querido. A oração da igreja, ela muda uma situação. A situação que parecia impossível, ela muda. Como ela mudou a situação de Ana, que constantemente orava, mas quando ela dobra os joelhos no templo e ora com o coração, Deus muda o cenário da história daquela mulher. Deus mudou, Deus trouxe a revelação. Ontem uma pessoa me perguntou: olha, eu tive um sonho e eu não estou entendendo esse sonho. Quando você ora, Deus revela os sonhos para você, meu querido. Quando você ora e tem intimidade com Deus, Deus mostra o presente para você, Deus mostra o futuro para você, mas é através da oração, não desistindo se a resposta ainda não chegou até você. Como Daniel orou 21 dias, a resposta estava preparada para ele no primeiro dia, não chegou porque houve batalha nas regiões celestiais, mas ele não desistiu de buscar a face do Todo-Poderoso Deus. Ore incessantemente, ore. A oração, meu querido, ela nos torna íntimos de Deus, ela nos torna amigos de Deus.
A oração faz cair chuvas de bênçãos na minha e na sua vida. Lembro de um testemunho que o apóstolo conta aqui, que um dia ele pregava na tarde da bênção aqui, eu acho que numa campanha, na porta da igreja, um sol de Israel, um sol para cada pessoa, e ele fez uma oração para que chovesse, as lavouras estavam morrendo todas sedentas, e ele fez uma oração e falou para o povo: vai embora, corre para casa, porque vai chover. Quem aqui lembra disso? O que aconteceu? Choveu. A sua oração faz cair chuvas físicas, mas faz cair chuvas celestiais na sua vida também. Deus falou para Elias: vai chover em Israel de novo, Elias. Fala lá para aquele rei do coração duro, como esse juiz do coração duro aqui, iníquo, maldoso. Fala para ele que vai chover de novo quando restaurar o altar. Mesmo sabendo que ia chover, Elias dobra o joelho lá onde eles estavam hoje orando, no Monte Carmelo, Jamil, naquele lugar maravilhoso. E ele começa a orar 1, 2, 3, quantas vezes? 7 vezes. Insistência. Poderia ter desistido na primeira. Quando você olha para o céu de Israel, você vai entender isso quando você for lá. É um céu azul, parece o mar Mediterrâneo. Você não vê nuvens, não vê. Mas quando ele vê na 7ª vez, na 7ª oração, quando o menino vê uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Alguns falam assim, mas não era pequena, é porque estava longe, não sei. Eu creio que naquilo que a Bíblia diz que a nuvem era do tamanho da mão de um homem. É nisso que eu me apego, é nisso que eu creio, e é nisso que eu acredito, naquilo que Deus fez através desta coisa pequena para o homem. Fez chover abundantemente, meu querido. Esse é o Deus que Jesus está falando aqui. Busque a Ele. O homem mau, o juiz iníquo, fez uma bondade, atendeu o pedido de uma mulher. E o Deus que nós servimos, que é infinitamente misericordioso, que é infinitamente bondoso, aquele que tem o amor leal, aquele que olha de cima e vê aqueles que servem a Ele com inteireza de coração, aqueles que clamam a Ele dia e noite, a estes o nosso Deus atende. Essa mulher, meu querido, era uma viúva, e ela talvez não tinha nada mais, mas uma coisa ela tem, e ela nos ensina nessa noite: a insistência. Ela talvez não tinha dinheiro, com certeza, para oferecer para aquele juiz, porque tem alguns juízes por aí que gostam disso. Ela não tinha isso, mas ela tinha algo que ela nos ensina nessa noite: a insistência em crer e em confiar a um Deus que julga as causas daqueles que clamam Ele insistentemente através da oração, sem esmurecer, sem desanimar. Ela insistiu, e nós precisamos insistir um pouco mais. Insista nos seus sonhos, insista na libertação, insista na cura, insista na transformação através da oração. Insista um pouco mais, ore um pouco mais. Se você ora somente em um momento do dia, procure orar um pouco mais. Eu tenho vários momentos de oração ao longo do dia, eu falo isso todas as vezes que eu prego aqui. Andando eu oro, no trabalho eu oro. Antes de pregar, para quem me olhava ali, eu estava fazendo mímicas, mas é porque eu estava orando e falando com Deus, para que Ele me usasse nessa noite, com o Espírito Santo dEle, para falar com você nessa noite. Ore constantemente. A insistência na oração, meu querido, ela vai nos aperfeiçoando. Quando nós oramos
rotineiramente. A oração vai nos moldando. Nós vamos criando o hábito, o costume de todos os dias. Quem vai na academia, os primeiros dias é terrível. Aqueles que fazem pedaladas pela cidade, os primeiros dias são terríveis. É difícil de você acostumar. Mas depois que você acostuma, o seu corpo sente falta dos exercícios, sente falta da caminhada, sente falta da academia, da bicicleta. Quando você acostuma todos os dias entrar na presença do Pai, você começa a sentir falta. Se aparece um compromisso na hora que você orava, você começa a sentir: gente, eu preciso terminar isso logo, porque eu tenho um compromisso com meu Pai agora. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso entrar na presença dEle através da oração, meu querido. A oração não é para mudar Deus, a oração é para me mudar. A oração, meu querido, é para me mudar o meu caráter, para dizer, mostrar para mim que eu sou dependente dEle em toda e qualquer situação. A oração é para mostrar para você que você está falando com Deus, que você não está vendo Ele, mas que você declara para Ele que sem Ele você não dá um passo, que sem Ele você não levanta da cama, que sem Ele você não começa um novo projeto, que sem Ele você não toma uma única decisão no seu dia. Isso é dependência desse Deus que ouve a oração insistente todos os dias, dia e noite. Aqui não está falando só no momento, aqui está falando de uma oração dia e noite. Orar pela manhã, orar à noite, orar pelas madrugadas. Às vezes nós perdemos o sono. Eu perco o sono rotineiramente. Esse é o momento de você falar com Deus. Tem menos concorrência, sabia disso? Tem muita gente dormindo e pouca gente orando. Vai falar com Deus. O vizinho está fazendo barulho, vá falar com Deus. Fale com Ele, porque o Deus que nós servimos é o Deus que responde a oração do justo. Ele responde a oração do justo. E para fechar, eu aprendo 3 princípios, eu extraio 3 princípios dessa história. Primeiro, a oração não tem favoritos, não tem escolhidos. Essa viúva era amiga do juiz? Ela tinha contatos com o juiz? Não tinha. Não tinha. Mas ela insistentemente buscava o julgamento daquele juiz, uma resposta daquele juiz. Você também, meu querido e minha querida, você não precisa. A Igreja Católica colocou um negócio, me perdoe abrir esse parênteses aqui, mas a Igreja Católica colocou um negócio e o povo acostumou com isso, que precisa de um sacerdote lá para... Você pode dobrar os seus joelhos. Você precisa entender uma coisa. Você precisa pedir em o nome do Filho de Deus, em o nome do Cordeiro. Tem gente que chega na igreja: olha, eu só vou receber a oração se for o pastor, se for o obreiro eu não quero. Eu só vou receber a oração se for os bispos, o apóstolo, se for outro eu não quero. Começa a abrir a sua boca, começa a falar com Deus, começa a acreditar no poder da oração incessante, na oração insistente. Começa a crer no poder da oração, no poder da intimidade de falar com Deus. Começa a se tornar íntimo de Deus dia após dia. Porque quando nós pedimos, a Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus 7, versículo 8: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Busque através da oração, ore insistentemente. Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não quer uma oração com palavras bonitas, palavras decoradas. Deus quer uma oração que brote do íntimo do meu e do seu coração. Talvez Ele não está esperando ouvir a sua palavra, o som que sai da sua boca, mas Ele quer ouvir a sinceridade que sai do meu e do seu coração, quando nós dobramos os joelhos para falar com Ele. Outra coisa, nunca é um momento ruim para orar. Nunca. Todo momento é um bom momento para falar com Deus. Toda hora é uma boa hora para falar com o Pai. Quantas oportunidades num único dia que Deus dá para mim e para você, para falarmos com Ele, para nos tornarmos íntimos com Ele, para dizer: Pai, hoje eu estou passando por tantas lutas, tantos dedos foram apontados, tantas palavras, tantas perseguições. Pai, hoje eu estou com uma dor no meu físico. Ou talvez você fala: Pai, hoje eu estou com uma dor na alma, uma angústia, uma tristeza. Mas nós preferimos, muitos de nós, ir para a rede social e falar com pessoas que não vão te ajudar, pessoas que não vão julgar a sua causa, pessoas que não vão te dar um socorro, que não vão estender as mãos, que vão apontar os dedos e dizer que você é fraco, fraca, ao invés de falarmos com Deus: Pai, hoje eu estou fraco, hoje eu estou aflito, eu preciso do Senhor. Pai, eu estou aqui para te agradecer, porque em todos os momentos desse dia eu vi a boa mão do Senhor sobre a minha vida. Eu vi o livramento do Senhor na minha viagem de caminhão. Eu vi o livramento do Senhor quando eu cruzava aquela faixa de pedestre. Pai, muito obrigado pela minha família. Você já parou para pensar nisso? Que nós perdemos as oportunidades para falar com Deus. Essa agora também é uma oportunidade. Você pode baixar a sua cabeça aí e falar com Deus neste momento, fechar os seus olhos e dizer: Pai, eu estou aqui. Pai, obrigado porque eu estou aqui ouvindo a Tua palavra nesta noite. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de levar a Tua palavra às pessoas. Algumas nações, Senhor, têm fechado portas de igrejas, mas nós ainda estamos numa nação que nos dá essa liberdade de pregar a Tua palavra. Pai, obrigado porque nessa noite de domingo, muitos dos que estão aqui preferiram estar na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, do que ficar como muitos, Pai. Sangra o nosso coração de ver essas cadeiras vazias, porque muitos preferiram ficar no comodismo de suas casas, dizendo, talvez, menosprezando talvez a Tua presença, e dizendo, quem sabe, com esse gesto, que não tem necessidade, que não precisa. Mas os que estão aqui, Pai, vieram aqui para buscar o alimento do Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, a resposta do Senhor, a cura, o milagre. Fala com o Teu povo nesta noite. Nós Te louvamos pela oportunidade, Pai, de pregar a Tua palavra, mas nós Te louvamos em especial, porque o Senhor nos dá oportunidades todos os dias, todas as noites, de falar com o Senhor através da oração, de ver o Senhor não com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé, através da oração. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Todo momento é momento de orar. Todo momento é momento de orar. Outra coisa que eu aprendo, que a perseverança na oração, ela traz resultados. Quando nós perseveramos na oração, o resultado vem. Se você persevera na oração, a construção, ela sai da sua mente, e eu vou trazer para a minha área de atuação. Ela sai dos seus sonhos, ela permeia os mais íntimos porões da sua mente, e ela vai formando cômodo por cômodo, detalhe por detalhe. E você chega no profissional e fala: passa isso para o papel para mim.
e você continua acreditando no seu sonho, passa para o papel. O engenheiro começa a calcular cada barra de ferro para aquele projeto. Você não sabe mais, porque você deixou nas mãos do profissional, mas ele começa, e você está ansioso e ansiosa para aquele negócio andar rápido. Você quer a sua casa, mas está demorando. Mas primeiro o engenheiro precisa calcular a fundação, calcular o concreto, as ferragens, a sobrecarga da laje, chamar o armador, irmãos amados, para fazer as ferragens. Depois o engenheiro parte para a parte elétrica, cuidando de todos os detalhes para você. A tomada na cabeceira da cama, sem faltar tomada na cozinha, para não ter briga depois. Calcula os circuitos, calcula as demandas. Depois ele passa para a parte hidráulica, para não acontecer o que acontece de vez em quando lá em casa, porque casa de ferreiro, espeta de pau, a caixa de gordura transborda lá em casa, tem que mexer nesse negócio. Ele calcula tudo, mas está demorando, o engenheiro não entrega. E quando ele entrega para você o projeto, começa outra etapa, contrata-se um mestre de obras. Aí o projeto começa a sair do papel. Aí você vai entender o porquê que estava demorando, depois que você estiver lá dentro em segurança com sua família. Insistência, perseverança faz as coisas mudarem na minha e na sua vida. Fazem coisas impossíveis, improváveis brotar dentro da sua casa. Fazem coisas que a sociedade vai olhar e dizer: não tem cabimento, não pode ser o que está acontecendo, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, improváveis para o homem, meu querido. Esse é o Deus que nós servimos. Aquela mulher sabia disso, ela insistiu. E o Deus que nós servimos, o juiz demorou, mas o Deus que nós servimos não tarda, não demora. E se ele estiver demorando, tem uma razão, tem um detalhe, que ele quer que eu e você mudemos, transformemos, para que os sonhos e os projetos dele se realizem na minha e na sua vida. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu tempo. Mas uma coisa ele pede de mim e de você: não desistem de me buscar, não desistem de buscar em oração, não desistem de crer que ele é o Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Oração insistente, sem esmorecer, sem parar. Pega isso como rotina na sua vida. Talvez você não tenha esse costume de orar. Talvez você deixa para orar só na igreja, ou pede para que as pessoas orem por você. Começa a colocar isso na sua vida, uma vida de intimidade com o Todo-Poderoso Deus, uma vida de busca constante. Talvez você vai falar: não está me atendendo, não está me ouvindo. Continua. Se Deus não for te atender porque aquilo não é bom para a sua vida, ainda assim Ele vai te dar respostas, Ele vai falar com você. Mas Deus não deixa ninguém que o busca de todo o coração sem resposta, meu querido. O Deus que nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é imutável. O poder dele não muda de geração em geração e nunca mudará.
Nós precisamos entender isso. Deixa eu voltar na Bíblia rapidamente antes de orar para você, para dizer uma parte que me chama a atenção. E eu fiz essa pergunta no início da pregação. Versículo 8 diz assim, o final dele, eu vou só para o final. Contudo, interessante esse contudo, vírgula, quando vier o Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Quem que é o Filho do Homem? Jesus. Quando vier Jesus, achará porventura fé na terra? Jesus está voltando, meu querido. Crimes brutais estão acontecendo todos os dias. A cada dia que passa, as igrejas estão esvaziando. O povo está esfriando, e não só o povo, igrejas, líderes estão esfriando também. Jesus está, contudo, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Quem aqui ainda tem fé? Eu tenho fé no nome do Filho de Deus. Eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu tenho fé que Ele pode mudar a minha e sua história. Eu tenho fé que Ele pode mudar a história da minha família, a história da sua família, a história dessa cidade. Eu tenho fé que ainda Ele pode trazer um avivamento sobre esta terra. Eu tenho fé no nome poderoso daquele que tem todo o poder. E nós vamos orar nesta noite como a igreja. Nós vamos levantar um clamor nesta mesma fé, em favor das nossas famílias, em favor da nossa cidade, em favor da nossa nação. Nós vamos orar agora, crendo no nome poderoso do Senhor Jesus. Mas quando nós sairmos daqui, nós não vamos parar a nossa oração. Nós vamos continuar orando de dia e de noite, incessantemente. Aquele que ouve o nosso clamor, aquele que ouve a nossa oração. Você pode orar a Ele, você pode abrir a sua boca, igreja. Começa a clamar a esse Deus. Começa a clamar pela sua causa. Começa a clamar pela sua casa. Começa a clamar pela nossa cidade. Começa a clamar pela nossa nação. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome que é poderoso. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para pregar a tua palavra, Pai, e nós pregamos a tua palavra a toda carne, a toda criatura. O teu Espírito Santo é que convence, Pai, e nós oramos ao Senhor nesta noite. Oramos ao Senhor nesta noite, invocando o teu Espírito Santo sobre cada pessoa aqui, Pai, invocando a tua presença sobre todos os lares, Pai, invocando a tua presença, o teu livramento sobre essa cidade, Pai, invocando a tua presença, o teu livramento, Pai amado, sobre essa nação. Pai, nós declaramos: o Brasil é do Senhor. Nós declaramos, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos, Pai, que todos aqueles que estão orando com fé, buscando a tua face continuamente, sem desistir, sem esmorecer, Pai, nós declaramos, Pai, a bênção, a resposta, a cura, o milagre, porque nós não estamos clamando a homens maldosos, nós estamos clamando aquele que fez todas as coisas. Nós estamos clamando ao Senhor, Pai, nós estamos clamando ao Senhor dos exércitos, nós estamos clamando ao Deus vivo. Nós estamos clamando ao Senhor, Pai, abençoe a nossa casa. Nós estamos clamando ao Senhor, Pai, abençoe a nossa igreja. Nós estamos clamando ao Senhor, Pai, abençoe a nossa liderança. Nós clamamos ao Senhor, Pai, abençoe os ministros de louvor, Pai. Nós estamos clamando ao Senhor, Deus, abençoe aqueles que estão em Israel. A nossa fé, a nossa esperança está em Ti. Nós declaramos, aleluia. Aplauda Ele, glorifica Ele, igreja.
está